Hoje no Pílulas de Sabedoria eu quero compartilhar uma história com vocês que vai mudar a sua forma de pensar. É uma história real que aconteceu comigo e com meu filho José. Alguns 3 anos atrás, nós fomos juntos a uma viagem ao Oriente Médio, onde passamos pelo Egito. E não sei se você conhece por fotos ou até pessoalmente, mas o Egito, tirando a parte das pirâmides ali, é um país muito pobre, é um país, para quem mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, parece muito com algumas favelas do Rio de Janeiro. As casas no tijolo, sabe? Você vê pobreza aparente. Talvez não miséria, mas pobreza. E nós estávamos no ônibus fazendo uma viagem do Cairo até o norte do Egito, onde a gente faria uma visita, né, a um deserto, o deserto do Sinai. E nesse caminho, nós passamos, eu estava na ponta e meu filho José estava na janela. E nesse caminho a gente estava passando por muitos lugares feios, assim, casas destruídas, sabe? Só no tijolo, muitos lugares assim. E aí eu comecei a ficar preocupado porque ele estava na janela e eu olhava muito para essa pobreza, olhava muito para essas casas destruídas. E eu comecei a ficar preocupado com o que ele estava pensando e eu comecei a explicar. Falei, filhão, olha, essas casas, né, como você vê, são casas que estão destruídas, né? São casas muito velhas, muito acabadas. E ele olhou para mim e falou assim, pai, elas não estão destruídas, não. Eu falei, não, filho, não, elas estão em construção. E eu tomei um choque. Como a gente estava olhando para a mesma coisa, mas a mentalidade, a forma de enxergar era diferente. Eu sabia que as casas estavam ali destruídas, casas no tijolo, mas ele estava olhando como se fosse uma obra, como se fosse pessoas construindo casas ainda. A ficha caiu, o insight entrou na minha mente. A forma como você interpreta as coisas, a forma como você vê a vida, a forma como você interpreta o que Deus fala, o que Deus mostra para você, é o que determina os resultados que você tem. É o que determina o seu estado de espírito. Eu estava agoniado, achando que eu estava vendo pobreza. Ele estava feliz, vendo construções. Ou seja, como você está se sentindo está diretamente ligado a como você está interpretando o que acontece à sua volta. Sabe, às vezes tem parentes que meio que te perseguem. Às vezes tem um chefe que te oprime. Às vezes você tem um pai e mãe que não fazem o que o pai e mãe deveriam fazer com você, positivamente falando, eles fazem um negativo. Às vezes você se sente injustiçado, abandonada porque alguém te deixou no meio do caminho, prometeu ficar contigo e te largou. Às vezes você se sente enganado, traído por um negócio, por uma situação da vida. Deixa eu te falar uma coisa, a forma como você vai interpretar isso vai determinar o que você vai sentir. E como você estiver se sentindo, determina como você age. Então, por que tem tanta gente agindo de forma ruim? Por que tem tanta gente impedindo o seu próprio crescimento? Porque está interpretando o que vê, o que ouve, está interpretando tudo à sua volta de forma negativa. Você pode escolher hoje. Aqui é uma pílula de sabedoria para você. Você quer enxergar o que está à sua volta como algo destruído ou em construção? Coloca aqui já nos comentários, no chat online. Tiago, coloca como você enxerga hoje, antes da mudança de mentalidade. Coloca como você enxerga hoje. Quando você vê uma casa no tijolo, você está enxergando uma casa pobre, destruída, ou você está enxergando uma casa em construção? Coloca. Ah, Tiago, depende do lugar, verdade. Esses dias eu estava num condomínio muito bonito, visitando um amigo, e várias casas lindas, de repente uma casa só no tijolo. Eu não queria pensar que aquela é uma casa destruída. Porque não tem como num ambiente como aquela casa estar destruída. Na hora eu imaginei, é uma casa em construção. Então, entenda, se você quer ser bem visto, quer que as pessoas entendam quem você é de verdade, que você está em construção e não em demolição, você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no ambiente certo. Porque se você, como no Egito, vem uma casa destruída atrás da outra, um bairro atrás do outro naquela pobreza, eu vou achar que é uma casa destruída. Mas se é uma casa no tijolo dentro de um condomínio bonito, eu acho que é em construção. Ou seja, não são só seus pensamentos.
o ambiente também determina como as pessoas pensam. Tá tomando essa pílula hoje? Se você está entendendo, se você está pegando, já coloca o emoji da pílula aqui. Muita gente já faz parte da nossa comunidade de sabedoria às 18 horas e coloca o emoji. Se você está assistindo em outro horário que não seja online com a gente aqui a partir das 18 horas, coloca o horário que você está assistindo, para mim é muito importante. Agora vamos concluir essa história. Passado um tempo, nós, depois de 12, 13 horas de ônibus do Cairo até o deserto do Sinai, depois do deserto do Sinai, entrando na terra de Israel, nós estávamos muito aflitos, muito tempo de viagem, a gente passou por paisagens feias. E eu perguntei para o José, meu filho, se ele tinha gostado da viagem. Ele falou, pai, foi muito boa. Sabe o que eu reparei? Que nós chegamos no mesmo horário, nós chegamos no mesmo tempo em Israel, mas tivemos sensações diferentes. Para mim foram 12 horas estranhas, meio aflito, para ele foram 12 horas aproveitando a paisagem. Como você interpreta o que acontece na sua vida, tem caminhos que não dá para mudar, aquele é o caminho da vida. Então, como você interpreta vai definir como você chega, o sentimento em que você chega. Você precisa aprender a filtrar seus pensamentos para medir o que sente e equilibrar como age. A forma como você interpreta a vida, a forma como você interpreta o que está à sua volta, vai determinar seus resultados a partir de hoje.